Antes mesmo de abrirmos os lábios em oração, vamos aquietar o coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão cercados por ruídos, notícias e preocupações que nos esquecemos de parar e contemplar a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa luz, pois o mundo em que vivemos se parece com um mar revolto, onde as ondas da maldade parecem não cessar. Olhe ao redor, o ódio se levanta como uma tempestade, a soberba se espalha como sombra que cobre as nações, e o pecado se fortalece a cada dia que passa. A bússola moral da humanidade parece quebrada, girando sem direção. Aquilo que antes era considerado justo e honrado, agora é ridicularizado. E aquilo que antes era denunciado como perverso, é exaltado como se fosse virtude. Basta ligar a televisão, percorrer as redes sociais ou observar a cultura de entretenimento. A escuridão invadiu quase todos os espaços. É por isso que as advertências da Bíblia sobre os últimos dias ecoam de maneira tão poderosa em nosso tempo. Em 2 Timóteo 3, 1, 2, Paulo declara: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios." Será que não é exatamente isso que vemos hoje? Corações endurecidos, valores divinos rejeitados, uma geração que se afasta da verdade e corre atrás das próprias vontades. E se não estivermos firmados em Cristo, facilmente seremos levados por essa correnteza. Por isso, querido, a irmã, precisamos nos lembrar: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Jesus é a luz que jamais será apagada, a chama pura e eterna que dissipa toda a escuridão. Se você crê que a luz de Cristo é mais forte que as trevas deste mundo, escreva nos comentários: "Eu creio na luz de Jesus." Cristo não é apenas uma luz entre muitas. Ele é a verdadeira luz do mundo. Nenhuma escuridão pode resistir à presença dele. Onde Jesus chega, as trevas são forçadas a recuar. E quando essa luz enche a nossa vida, ela não fica escondida dentro de nós, mas começa a brilhar também através de nossas palavras, atitudes e decisões. A palavra de Deus é clara em Efésios 5:8, "Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz." Perceba, não é apenas que vivíamos nas trevas, mas que éramos trevas. Porém, ao sermos alcançados pela graça, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Isso significa que hoje carregamos uma nova identidade. Não somos mais escravos do pecado, somos portadores da luz. Jesus reforça isso em Mateus 5:14 e 16, quando declara: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Imagine-se em um quarto totalmente escuro, onde não há nada além de escuridão. Agora, pense em acender uma única vela nesse ambiente. Imediatamente, a atmosfera muda, o medo diminui, a visão é restaurada e a esperança nasce. É exatamente assim que deve ser a vida de cada filho de Deus. Onde quer que você esteja, a sua presença, iluminada pelo Espírito Santo, deve mudar o ambiente. E não para por aí. Quando milhares de luzes se unem, a escuridão não tem como resistir. Assim é a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Unidos em oração, adoração e obediência, somos como um exército de chamas que tornam impossível para o inimigo prevalecer. Se você deseja ser essa luz que transforma ambientes, escreva nos comentários: "Senhor, faça de mim uma chama viva." O apóstolo João afirma em João 1:5:
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é uma verdade inabalável. A escuridão pode até tentar avançar, pode pressionar, pode gritar alto, mas nunca será capaz de vencer a autoridade de Jesus Cristo. O maligno tenta enganar, desanimar e silenciar os filhos de Deus, mas precisamos nos lembrar de que a vitória já foi conquistada na cruz. O inimigo pode rugir, mas o seu poder é limitado. A luz de Cristo é eterna e indestrutível. Mas surge a pergunta: como na prática podemos deixar essa luz brilhar em nossa vida diária? A resposta está nas Escrituras. Em 1 Pedro 4:10 está escrito: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus nos confiou dons e talentos únicos. Alguns têm o dom de encorajar, trazendo esperança aos cansados. Outros são mestres, ensinando a verdade da palavra com clareza. Há aqueles que intercedem em oração, guerreiros espirituais que batalham de joelhos. Existem também os que louvam com cânticos, trazendo a atmosfera do céu à terra. Alguns demonstram misericórdia, outros lideram com sabedoria, outros servem com generosidade. Cada função no corpo de Cristo é essencial. Não há dom pequeno ou sem importância. Quando usamos o que Deus nos deu, refletimos a luz dele de forma única e poderosa. Paulo confirma isso em Romanos 12:4-6, ao dizer que somos muitos membros em um só corpo e que cada membro tem sua função segundo a graça recebida. Ser luz não é apenas evitar o pecado, mas agir ativamente em amor, serviço e obediência. Cada gesto de bondade, cada oração, cada palavra de encorajamento é como uma chama que enfraquece a escuridão e glorifica a Deus. Se você deseja usar seus dons para brilhar neste mundo, declare nos comentários: quero ser luz através dos meus talentos. Mas precisamos estar atentos. O inimigo tentará apagar essa chama que Deus acendeu dentro de nós. Ele usará distrações, tentações e até situações de desânimo para tentar enfraquecer o brilho da nossa luz. Muitas vezes, ele nos sussurra que não somos capazes, que não temos valor ou que não importa se escondemos os dons que o Senhor nos entregou. Mas essa é uma mentira. Por isso, a Bíblia nos alerta em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa é uma batalha espiritual real, e não podemos enfrentá-la com forças humanas. Precisamos estar armados com a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus e a oração constante. O apóstolo Paulo também nos lembra em Filipenses 2:14-15, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja que revelação poderosa. Somos comparados a estrelas no céu. As estrelas não pedem permissão para brilhar, simplesmente brilham, porque foram criadas para isso. Assim também deve ser a nossa vida, resplandecer, mesmo em meio à escuridão do mundo. Não importa o quanto as trevas tentem avançar, a luz que Cristo colocou em nós é mais forte. E lembre-se, viver como luz não significa que você nunca enfrentará lutas. Pelo contrário, é justamente porque você brilha que o inimigo tentará apagar seu testemunho. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Se você quer permanecer firme contra as trevas, escreva nos comentários: nada pode apagar a luz de Cristo em mim. Não podemos esquecer que ser luz no mundo é também um chamado de responsabilidade. A cada dia, nossos gestos, nossas palavras e até nossos silêncios pregam uma mensagem. A questão é: será que essa mensagem aponta para Cristo ou para nós mesmos?
Jesus nos chamou não apenas para evitar as trevas, mas para iluminar o caminho daqueles que ainda não conhecem a verdade. Quando perdoamos alguém que nos feriu, estamos mostrando o amor de Deus. Quando ajudamos alguém necessitado, estamos revelando a compaixão de Cristo. Quando escolhemos obedecer, mesmo que isso vá contra a maré da sociedade, estamos testificando que a luz é mais forte do que a escuridão. O próprio Senhor declarou em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Perceba, nossas boas obras não servem para engrandecer a nós mesmos, mas para que o nome do Pai seja exaltado. Ser luz é um ato diário. É decidir amar quando seria mais fácil odiar. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente. É permanecer fiel a Deus quando o mundo insiste em empurrar para longe dele. E isso só é possível porque o Espírito Santo habita em nós, fortalecendo-nos e moldando nosso caráter. Lembre-se, você não é apenas alguém que carrega a luz. Você é luz no Senhor. Esse é o seu chamado. Essa é a sua identidade em Cristo. Se você deseja viver cada dia como reflexo da glória de Deus, declare nos comentários: Senhor, que a tua luz brilhe através de mim. Quando entendemos que somos luz, também compreendemos que não estamos sozinhos nessa missão. Deus nos chamou para fazer parte de um corpo, a Igreja de Cristo. Assim como uma vela pode iluminar um ambiente, imagine milhares de velas acesas juntas. A escuridão não teria chance. É exatamente assim quando o povo de Deus se une em oração, louvor e obediência. O poder não está em nós, mas no Espírito Santo que age através da unidade. Quando nos reunimos para adorar, nossas vozes se tornam como um exército de luz que ecoa contra as trevas. Quando nos unimos para orar, portas espirituais se abrem e milagres acontecem. Paulo nos ensina em Romanos 12:5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Isso significa que a minha luz precisa da sua e a sua luz precisa da de outro irmão. Não fomos chamados para caminhar isolados, mas para brilhar juntos, como um farol coletivo que aponta para a glória de Deus. É por isso que o inimigo tenta dividir a igreja, semear contendas, gerar desânimo e distrações. Ele sabe que quando o povo de Deus se levanta em unidade, a escuridão não pode resistir. Mas o Senhor Jesus já declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16:18. Quando você serve, quando compartilha o amor de Cristo, quando ora junto com outros irmãos, está ampliando a força dessa luz que nenhuma escuridão pode apagar. Se você deseja permanecer unido ao corpo de Cristo, escreva nos comentários: sou luz com a Igreja do Senhor. Mas precisamos ter consciência. Ser luz não é apenas um privilégio, é também uma batalha constante. O inimigo não se conforma em ver o brilho de Cristo refletido em nós. Ele tentará de todas as formas nos distrair, nos fazer tropeçar, nos convencer a esconder a chama que recebemos do Senhor. Por isso, a Bíblia nos orienta claramente em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa armadura é espiritual. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração em todo o tempo. Vestir essa armadura é escolher viver diariamente guiado pelo Espírito. É decidir não ceder às seduções do mundo. É resistir às mentiras do inimigo e é crer que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Paulo também escreve em Filipenses 2:15 que, ao permanecermos firmes, resplandecemos como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Olhe para o céu em uma noite escura.
Mesmo que o universo esteja tomado pela escuridão, uma única estrela consegue brilhar com intensidade. Agora imagine milhares de estrelas juntas. Nenhuma escuridão é capaz de apagar esse brilho. Assim somos nós, criados para brilhar sem pedir permissão, para ser testemunho vivo da bondade e da fidelidade de Deus. Ainda que o mundo esteja mergulhado em trevas, a luz que habita em você é mais forte e eterna. Se você decide permanecer firme em meio às batalhas espirituais, escreva nos comentários: eu sou guerreiro A, da luz de Cristo. Agora, precisamos compreender algo muito importante. A luz de Cristo em nós não é apenas para benefício pessoal. Ela tem um propósito maior: alcançar outras vidas. Deus não nos chamou apenas para sermos salvos, mas para sermos instrumentos de salvação para aqueles que ainda estão nas trevas. Cada palavra que liberamos pode ser uma semente de esperança. Cada gesto de bondade pode ser uma chama que aquece um coração gelado pela dor. Cada atitude de fé pode ser o reflexo da glória de Deus que desperta alguém para buscar a verdade. Senhor, que nossa vida seja sempre um testemunho do Teu amor, da Tua bondade e da Tua fidelidade. Que todos que nos veem, ouvem e conhecem sejam tocados pelo Teu Espírito. Que nossas decisões, atitudes e pensamentos reflitam a Tua luz. Que cada gesto, cada palavra e cada oração leve glória ao Teu nome. Se você deseja viver cada dia como luz que transforma o mundo, escreva nos comentários: que a luz de Jesus brilhe através de mim sempre. Colossenses 1:13 declara: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa identidade e também a nossa missão: viver como testemunhas daquilo que Deus já fez em nós. Se Ele nos tirou da escuridão, é para que possamos brilhar diante daqueles que ainda não conhecem a verdadeira luz. Lembre-se, a sua vida é um sermão que muitos irão ouvir, mesmo que você nunca pregue em um púlpito. Suas escolhas, seu caráter, sua maneira de tratar as pessoas, tudo isso é reflexo da luz ou da escuridão. É por isso que Jesus nos chama para sermos cidade edificada sobre o monte, visíveis, inconfundíveis, faróis que apontam o caminho da salvação. Não permita que o medo, a vergonha ou a pressão do mundo silenciem a luz que Deus colocou em você. O Espírito Santo está dentro de você para te fortalecer e te usar de forma extraordinária. Se você deseja ser instrumento para levar a luz de Cristo a outras vidas, escreva nos comentários: quero ser luz para ganhar almas. Quando decidimos ser luz, enfrentamos não apenas a resistência do inimigo, mas também o desafio de lidar com nossa própria carne. Nossa natureza humana é fraca, inclinada ao pecado, e se não vigiarmos, podemos deixar que a chama do Espírito em nós se apague pouco a pouco. Por isso, precisamos clamar todos os dias: Senhor, purifica-me, queima em mim tudo aquilo que não te agrada. Molda meu caráter para que as pessoas vejam Cristo em mim e não a minha carne. Essa oração nos mantém humildes diante de Deus e nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Tiago 4:7 nos dá uma chave poderosa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem: primeiro nos submetemos ao Senhor, reconhecendo sua autoridade sobre nossas vidas, e então temos poder para resistir às ciladas do inimigo. Além disso, Romanos 8:11 nos assegura que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso significa que não estamos sozinhos nesta luta. Temos acesso ao poder da ressurreição. A força para vencer o pecado, para superar tentações e para permanecer fiéis, não vem de nossa disciplina humana, mas do Espírito Santo que opera dentro de nós. Essa é a nossa confiança.
Mesmo em meio às dificuldades, não estamos desamparados. A luz de Cristo em nós é inextinguível, porque não depende de nós, mas dele. Senhor Jesus, agradecemos por nos chamar da escuridão para a tua maravilhosa luz. Antes estávamos perdidos, sem direção, escravos das trevas e de nossos próprios desejos. Mas tu nos escolheste, nos resgataste e nos tornaste luz para este mundo. Somos agora reflexo do teu amor, testemunhas vivas do teu poder e da tua misericórdia. Cada dia é uma oportunidade de mostrar ao mundo que a luz de Cristo é mais forte que qualquer sombra. Que nossas palavras inspirem esperança, que nossas ações demonstrem compaixão e que nosso coração esteja sempre pronto a obedecer ao teu Espírito. Que em cada desafio, em cada dificuldade, nossa vida continue a ser um farol que conduz outros ao teu reino. Se você crê que o Espírito Santo te fortalece todos os dias, escreva nos comentários: o Espírito de Deus vive em mim. Ajuda-nos a usar nossos dons, talentos e oportunidades para edificar o teu corpo, a igreja. Que possamos ser encorajadores, intercessores, adoradores e exemplos de fé, permitindo que tua luz se espalhe cada vez mais. Livra-nos de invejas, comparações e distrações que tentam apagar o brilho que tu colocaste em nós. Que possamos resistir ao inimigo firmes na tua palavra e na oração, sabendo que a vitória já é nossa pelo poder da cruz. Senhor, que nossa vida seja sempre um testemunho do teu amor, da tua bondade e da tua fidelidade. Que todos que nos veem, ouvem e conhecem sejam tocados pelo teu Espírito. Que nossas decisões, atitudes e pensamentos reflitam a tua luz. Que cada gesto, cada palavra e cada oração leve glória ao teu nome. Se você deseja viver cada dia como luz que transforma o mundo, escreva nos comentários: que a luz de Jesus brilhe através de mim sempre.